Primeiro queria agradecer a vossa presença. Acreditamos que falar sobre First Party Data vai ser cada vez mais crucial para o sucesso dos negócios, portanto ainda bem que estão todos aqui. Alguns de vocês já me conhecem, para quem não me conhece, o meu nome é Sofia Martins, estou aqui muito bem acompanhada pelo meu colega André Batista. O André é especialista em Digital Analytics e lidera a equipa de Analytics na Wise Pirates. Esta equipa tem estado a trabalhar em muitos projetos de First Party Data e o André vem falar-vos um bocadinho sobre este tema. Avisar-vos só que esta sessão vai ser gravada e depois vai ser disponibilizada mais tarde. Portanto, hoje vamos falar então um bocadinho sobre First Party Data, sobre como é que este tema se está a tornar aqui um pilar fundamental para otimizar as estratégias de marketing das empresas. Já todos têm ouvido falar certamente sobre crescentes preocupações com os temas de privacidade dos dados, com o desaparecimento gradual de cookies de terceiros e com tudo isto First Party Data tem assumido um papel cada vez mais central na construção de relações sólidas entre empresas e consumidores. Por isso, hoje vamos discutir um bocadinho quais é que são as vantagens, quais é que são os desafios de implementação e quais é que são as melhores práticas no mercado para recolher, gerir e ativar estes dados. No final da apresentação vamos ter uma parte para perguntas, cerca de 10 minutos, perguntas e respostas, vamos poder abrir aqui um bocadinho a discussão, portanto podem ir deixando questões ao longo da apresentação ou podem fazê-las no fim e no fim vamos esclarecer tudo. Sem mais demoras então, passo a palavra ao André. André, força, o palco é teu. Obrigado, Sofia, e obrigado a todos por terem juntado a nós nesta sessão. A Sofia já deu aqui uma excelente introdução, vamos falar sobre First Party Data e aqui o futuro do marketing digital que nós consideramos que passa muito, efetivamente, por estes dados e nós acreditamos que a First Party Data ajuda a transformar, basicamente, estes dados em vantagem competitiva. Porque estamos realmente numa encruzilhada digital, onde a forma como nós escolhemos, armazenamos e utilizamos dados está a mudar fundamentalmente. Com a incerteza do futuro das third-party cookies, as regulações de privacidade e a crescente consciencialização dos consumidores sobre os seus dados estão a transformar o panorama do marketing digital, efetivamente. Por exemplo, uma pesquisa da Adobe em 2023 mostrou que aproximadamente 75% de líderes de marketing e a Customer Experience têm forte dependência de third-party cookies para as suas estratégias, o que reflete de facto que existe aqui uma grande oportunidade e é uma forma de nós estarmos também na vanguarda destas novas estratégias de First Party Data que tornarão também os negócios muito mais sustentáveis. Eu tenho aqui mais alguns números. No caso, 61% das empresas com maior crescimento estão a adotar estratégias de First Party Data. Isto foi um estudo feito pela Deloitte, o Global Marketing Trends, que mais uma vez vem reiterar a importância de usarmos dados próprios. Na prática é isso que First Party Data é dados que nós escolhemos diretamente dos nossos utilizadores para fazermos as nossas próprias campanhas e temos as nossas próprias estratégias. E para isso vamos explicar aqui um bocadinho qual é a diferença, também desmistificar estas buzzwords. Ultimamente ouvimos sempre falar em First Party Data, Second Party Data e Third Party Data. Já agora dar aqui um bocadinho de contexto. Nos últimos anos também tem surgido uma nova nomenclatura, que é o Zero Party Data. Nós aqui, por uma questão de simplicidade e ser mais fácil, vamos associar tudo em First Party Data, que na verdade é recolher diretamente dados sobre os clientes quando interagem com a empresa. Ou seja, são os dados mais valiosos, porque vêm diretamente da relação com o cliente, incluem comportamentos de navegação no site, históricos de compras, informação de perfil, interações com e-mails e dados de CRM. A grande vantagem é que são efetivamente dados muito mais fiáveis e também são dados que são recolhidos com o consentimento explícito. Depois temos também o Second Party Data, que é menos falado, não é? Normalmente falamos sempre em First Party Data e Third Party, ok? Mas Second Party Data, na verdade, é nós recebemos First Party Data de outra empresa com permissão contratual para utilização. Eu posso dar aqui um exemplo. Por exemplo, uma companhia aérea e uma cadeia hoteleira partilham dados de clientes entre si, com o consentimento e acordos claros, e ambas, neste caso, beneficiam porque servem as audiências que são semelhantes, não é? Ou seja, nenhuma, e além disso, nenhuma perde o controle dos seus dados, ou seja, tem aqui vantagens. O Third Party Data, pronto, é no fundo utilizar dados agregados de outras fontes sem a garantia do consentimento do cliente. E aqui há uma relativa falta de transparência, a qualidade dos dados também é questionável
e as crescentes restrições tornam esta fonte cada vez menos fiável e, sobretudo, mais problemática também, e principalmente aqui na União Europeia, com todas as regulamentações. Que é exatamente isso que vamos falar, ou seja, falar aqui um bocadinho do porquê de estarmos a falar sobre isto tudo, está relacionado com o cenário atual. Ou seja, como todos sabem, ultimamente temos tido uma dificuldade grande no tracking, ou seja, na recolha dos dados para depois podermos analisar. Isto deve-se sobretudo a regulamentações como o RGPD, que referimos aqui, também o Digital Markets Act e a incerteza sobre as third-party cookies, que estão a limitar em muito a recolha destes dados. Existe também uma dependência excessiva de plataformas externas, no caso estamos a falar principalmente de plataformas de ads, que torna as campanhas menos eficazes, porque estamos, sobretudo, alavancados pelos dados que elas nos fornecem, e, obviamente, a consequência de toda uma construção que nos temos vindo a fazer ao longo dos anos, em que utilizávamos desta forma os dados para otimizar campanhas, o que faz é que há poucas estratégias sustentáveis para a recolha e ativação de dados. Eu tenho aqui uma timeline só para explicar também as alterações significativas em temas críticos de measurement que têm acontecido nos últimos anos. Por exemplo, aqui falo e divido o timeline em alterações de analytics e privacidade. No contexto de analytics, estou a focar-me em Google Analytics, porque é a que tem a maior cota do mercado. No entanto, todas as plataformas de analytics tiveram que fazer alterações devido às regulamentações de privacidade. Ou seja, começamos aqui em 2020 com o lançamento do GA4. Em 2023, o Universal Analytics deixou de receber dados e depois os dados foram todos eliminados em 2024. Ou seja, se não nos preparamos, perdemos este histórico. E o GA4 representa uma mudança quase filosófica na análise. É menos dependente de cookies, é mais focado em eventos e com maior ênfase na modelação para preencher lacunas de dados. As empresas que não adaptarem as estratégias de medição arriscam tomar decisões baseadas em dados incompletos ou incorretos. Já agora dizer que o GA4 utiliza muito a modelação e isso faz com que também cada vez mais é uma ferramenta de tendências e menos de dados precisos. É importante termos essa consciência. Nunca podemos olhar para uma ferramenta de analytics hoje em dia e achar que vamos ter lá os dados completos, porque, efetivamente, temos que respeitar o consentimento dos utilizadores. Se eles não aceitam transmitir dados, a Analytics não vai refletir. O único sítio onde podemos validar esses dados é nas plataformas próprias, por exemplo, um CMS, um CRM, etc. Depois temos as alterações de privacidade, né? Ou seja, aqui esta timeline regulatória que iniciou-se em 2018 e, no fundo, o que fez foi lançar aqui o RGPD, que teve grandes impactos e aconteceu sobretudo devido aos escândalos, nomeadamente Cambridge Analytica, etc. Depois, a partir de 2018 também, tivemos aqui algumas alterações nos softwares, por exemplo, da iOS, com o software, a versão, neste caso, 14.5 da Apple, em 2021, que reduziu drasticamente a capacidade de tracking em dispositivos Apple. Só para terem uma ideia, estima-se que apenas 4% dos utilizadores iOS optaram por permitir tracking após esta atualização, ou seja, só estamos a receber, em teoria, de acordo com estes estudos, 96% desses dados. E, com isto, as empresas tentaram lançar algumas soluções, tal como o Consent Mode, que é uma ferramenta da Google para tentar mitigar esta dificuldade em recolher dados. Ou seja, foi lançado o Consent Mode versão 1 em 2020 e, em 2023, aqui o Consent Mode versão 2. Como eu disse, é uma resposta a esta nova realidade, permite recolher dados mesmo sem consentimento total, através de modelação comportamental. Okay? Não é, lá está, uma medida que permite nós termos dados exatos, permite modelar e termos mais informação. É uma forma de adaptação, mas não substitui de todo uma estratégia robusta de first party data, porque, mais uma vez, ele ajuda-nos a ver aqui algumas tendências, mas é sempre probabilístico e dados agregados. Ou seja, o Consent Mode, não sendo obrigatório, é altamente recomendável. O que é obrigatório é nós temos o Cookie Banner, mas o Consent Mode ajuda-nos a ter mais informação, mesmo que sabendo que é modelado. Então, dito isto, por que mudar para First Party Data? Se o que eu disse até agora não vos convenceu, temos aqui mais alguns tópicos para falar sobre isto. Ou seja, dados mais precisos e fiáveis, precisão e fiabilidade. A qualidade de First Party Data é incomparavelmente superior neste caso, a Third Party Data. Alguns estudos mostram que até 50% dos dados de Third Party Data podem estar desatualizados ou incorretos, isto comparado com apenas 10% para First Party Data, mas aqui
Estes 10% são meramente indicativos, porque depende muito da forma como nós gerimos a nossa base de dados e se a atualizamos, okay? Porque até pode ser superior. Depois, mais controle sobre a informação do cliente, ou seja, ter aqui também controle e compliance, quando os dados são nossos, nós controlamos todo o ciclo de vida, desde a recolha até a ativação, e isto reduz significativamente os riscos de compliance e potenciais multas, que, mais uma vez, se tivermos a infringir algumas regulamentações, como o RGPD, as multas, segundo conseguimos apurar, podem ir até 4% da faturação global anual, ou seja, é mesmo um tópico bastante importante nós estamos agora em paralelo a olhar para tracking e para esta questão da confidencialidade, e depois temos a personalização avançada, ou seja, aqui a segmentação também, em que é óbvio que mais de 70% dos consumidores esperam que as marcas adaptem as suas experiências às suas necessidades e preferências, ou seja, isto só é possível com o First Party Data. Com o First Party Data conseguimos criar experiências personalizadas que aumentam a lealdade e o lifetime value. Com o Third Party Data isto não é possível, temos impacto tão personalizado. E a melhor performance, ou seja, há aqui uma ligação direta também com o ROAS. As campanhas com base em dados próprios têm um ROAS superior às campanhas com dados terceiros. Isto até há vários estudos, incluindo um da McKinsey Company, que diz mesmo que o bom uso dos dados é o maior diferencial competitivo que as empresas têm. E isto, claro, reflete-se, tendo impacto no ROAS, reflete-se no impacto a nível de performance. Ou seja, isto estão aqui, lá está, mais algumas estatísticas que estão presentes em alguns estudos. Estes números não são números exatos globais, porque são sempre adaptados à amostra que foi recolhida, mas em todos eles verificamos uma melhoria no impacto da performance, utilizando campanhas com dados próprios em vez de dados terceiros. Ou seja, o que aqui temos é que empresas que utilizam First Party Data melhoram a taxa de conversão até 2,9 vezes. Mais uma vez, isto é um estudo, depois se quiserem nós podemos partilhar esses estudos. A redução de até 1,6 vezes nos custos de aquisição de clientes e, mais uma vez, como referi anteriormente, campanhas com First Party Data têm um ROAS superior a campanhas em Third Party Data. Ou seja, apesar de haver sempre, é óbvio, um investimento inicial nas estruturas, First Party Data, uma curva de aprendizagem que antigamente não havia, não é? Ou seja, era muito mais fácil, compensa depois no longo prazo, porque vamos realmente ter melhor performance das campanhas. Calhar, André, até acrescentava aqui um exemplo que temos vindo, um cliente que temos estado a testar aqui nos últimos meses. Nós fizemos uma implementação de server-side tracking em Meta e mantivemos algumas campanhas com o Pixel antigo e algumas campanhas com o Pixel novo, que já tinha a parte da API de conversões, portanto aqui o server-side tracking. Um bocadinho na lógica dos testes AB. E aquilo que temos vindo a reparar nestes últimos meses é de facto que as campanhas que estão com o Pixel com server-side tracking têm uma performance notoriamente melhor e de forma consistente, não é uma coisa que seja do momento. Nós estamos a fazer este teste ao longo de vários meses porque sabemos também que poderia haver temas de sazonalidade que pudessem interferir, mas de facto é de forma consistente, estas campanhas têm ROAS melhor e valores de conversão melhores também. Sim, boa, Sofia, obrigado por teres partilhado, e de facto isso acontece, ou seja, e quando nós estamos a falar em server-side, que é só uma das componentes, não é? Há várias, e eu até vou explicar aqui nessa questão de como recolher First Party Data. Server-side é uma dessas componentes que nos permite depois ter os dados do nosso lado, depois podemos até encriptar os dados, enviar pelas plataformas com a matching, advanced match no caso, e isso claro que vai melhorar sempre os nossos scores, além de que lá está, mais uma vez estamos a ser muito mais personalizados e, além disso, como eu vou explicar a seguir, conseguimos inclusivamente, ou seja, não estar sujeitos aos ad blockers que alguns browsers já trazem por defeito ou que algumas pessoas colocam como extensão. Mas pronto, no fundo, isso é uma boa partilha porque isso acontece naturalmente. Em praticamente todos os casos em que é implementado server-side tracking, verifica-se uma melhoria substancial depois nos resultados. Sendo que a implementação é ligeiramente mais complicada do que um tracking normal, porque também é algo relativamente recente, mas está a ficar muito mais democratizado e eu acredito que todas as empresas podem beneficiar com isso. Pronto, além do server-side tracking, que posso aprofundar mais um bocadinho, temos também formulários de inscrições. Isto pode também estar aqui ligado, como eu falei anteriormente, ao Zero Party Data, ok? Aqui no fundo, a chave para formulários de inscrições é o valor percebido, não é? Por cada pedaço de informação
que nós solicitamos, devemos oferecer algo de valor em troca. Pode ser conteúdo exclusivo, descontos ou acesso antecipado a produtos. Aqui o princípio da reciprocidade é essencial, porque aqui é a forma que nós temos dos utilizadores partilharem mais informação connosco, ok? Se lhes dermos algo em troca dos dados que eles nos estão a dar, e claro, eles consentindo sempre para efeitos de marketing. Depois temos também a interação no site e na app, ou seja, recolher o comportamento de navegação, que fazemos habitualmente com as plataformas de analytics, ou seja, é importante que, além do comportamento básico, considerem implementar heatmaps, gravações de sessão, testes AB, como tu falaste, Sofia, conversões e eventos que identifiquem comportamento para compreender não apenas o que os utilizadores fazem, mas também o porquê. Ou seja, perceber toda a jornada do utilizador no nosso site, porque aí sim podemos otimizar depois, inclusivamente com metodologias de Conversion Rate Optimization, por exemplo, para termos então também melhores resultados e mais eficácia, não é? Ou seja, nós levamos tráfego para o site, mas mesmo a partir do site depois nós queremos trabalhar as pessoas que lá entram para realmente lhes mostrar o valor que as nossas marcas têm. E-mail, marketing e CRM, ou seja, o e-mail continua a ser uma das formas mais eficazes de recolher este tipo de dados. Implementem estratégias de segmentação, personalização progressivas para aumentar o engagement. Loyalty programs, mais de 75% dos consumidores estão mais dispostos a partilhar dados pessoais se participarem num programa de fidelização. São uma mina de dados comportamentais e preferências, ok? Ou seja, são mesmo muito importantes e é a forma mais fácil dos utilizadores partilharem dados connosco, porque veem também que existe valor para o lado deles. E como estávamos a falar aqui sobre o site tracking, só para terem uma ideia, implementando o server-side tracking, reduzimos muito a dependência de cookies do browser, melhoramos muito a precisão dos dados, mesmo em ambientes que tenham adblockers. Ou seja, os adblockers que os utilizadores colocam, que existem estudos anuais que são feitos, e neste momento, ou seja, o que se costuma dizer, ou o que se diz nos estudos, é que cerca de 30% dos utilizadores globais usam adblockers. Alguns browsers, inclusivamente, já trazem estes adblockers nativos. Depois, também aqui só mais um estudo que eu queria referir, que foi aqui feito pela Boston Consulting Group, em conjunto com a Google, também reforçando um bocadinho, falámos há pouco de performance, as marcas que utilizam First Party Data viram as suas receitas crescer 2,9 vezes e os custos reduzir-se em 1,5 vezes, que comprova então a eficácia desta abordagem. Isto lá está, é público, podem consultar, e este estudo está bastante extenso e muito interessante para percebermos, de facto, o impacto que uma boa estratégia de First Party Data pode ter nos nossos resultados e numa estratégia a longo prazo, ou seja, não é resultados imediatos, será sempre uma estratégia a longo prazo. E agora, eu vou trazer aqui 3 use cases que são muito overview, high level, ok? Que são use cases que estão disponíveis na internet, ou seja, não são específicos nossos. Vocês depois podem procurar. Por questões de confidencialidade, decidimos não colocar o nome das empresas, mas são facilmente identificáveis. Ou seja, por exemplo, temos aqui uma empresa de health and fitness que tinha um problema, que era uma forte dependência de Facebook Ads e Google Ads para atrair e reter clientes. E a solução foi diminuir a dependência dos meios pagos ao encontrar formas de captar, envolver e reter clientes. E trouxe bons resultados. No fundo, o que esta empresa fez foi implementar um sistema de recomendações personalizadas, mais uma vez com base em dados próprios, de treino e nutrição. O que eles fizeram? Criaram uma comunidade digital onde os utilizadores partilhavam voluntariamente progressos e objetivos e isso ia automaticamente enriquecer a base de dados, o que levou a uma redução no custo de aquisição e permitiu reinvestir em melhorias de experiência do cliente. Ou seja, aqui depois tem os big numbers, não é? Ou seja, tiveram mais de 30% de retenção de clientes, menos de 25% de custo de aquisição e mais 2 vezes conversões em campanhas. Isto é só um exemplo de um vertical. Depois temos outro que este também é bastante conhecido, se procurarem na internet, que é de uma Home Food Delivery portuguesa. O problema deles era que tinham muita dificuldade em fazer campanhas altamente personalizadas, porque os dados que eles tinham eram dependentes das outras plataformas de delivery. Ou seja, a solução foi implementar um sistema de pedidos próprio e programa de benefícios exclusivos. Desenvolverem, então, uma aplicação própria que oferecia descontos e um programa de pontos. A aplicação depois recolhia não apenas dados de pedidos, mas também preferências alimentares, horários favoritos para entrega e feedback detalhado. Isto levou, e no fundo estes insights permitiram otimizar o menu,
melhorar ou otimizar, digamos, os horários de serviço e aumentaram, claro, a satisfação e a frequência dos pedidos. Em termos de resultados, foram extremamente positivos, porque 40% dos pedidos começaram a ser feitos diretamente, ou seja, sem recorrer a outras plataformas. Isto, claro, vai aumentar a taxa de recompra, porque as pessoas têm mais uma aplicação para usar e vão querer utilizá-la, e diminuiu também aqui, ou vamos dizer que otimizou os custos de marketing em 15%. E como último case, também no outro vertical, que neste caso é de banking, também está disponível na internet. Isto foi um case da Google, ok? Que tem ali a fonte, vocês podem ver, até um case do Milano BCP, que basicamente tinha um problema que era a dependência de sistemas tradicionais de análise de risco e processos bancários pouco eficientes na detecção de fraudes. O que é que eles fizeram? Migraram para uma solução em Google Cloud para otimização de análise de dados em tempo real, utilizando machine learning para detecção de fraudes e segmentação de clientes. Ou seja, eles abrangeram aqui várias áreas e não só análise de risco ou performance de campanhas. O que o banco fez foi implementar um sistema de análise comportamental que identificava padrões de utilização dos serviços financeiros e isto permitiu-lhes oferecer produtos mais específicos em momentos-chave da jornada do cliente. Agora, exemplos mais práticos e concretos. Eles podiam propor um crédito de habitação quando detectavam pesquisas frequentes sobre imóveis na plataforma de imóveis do próprio banco. Ou seja, eles, a partir do momento em que tinham um login, detectavam e começavam a personalizar campanhas para as pessoas que faziam estas visitas àquela secção do site. Ou então, ofertas de poupança, de subscrição de poupança, onde identificavam excedentes regulares na conta à hora, por exemplo. Isto também, lá está, trouxe bastantes resultados, mais 2,6 vezes taxa de conversão, mais volume de conversão e muito menor custo de aquisição. Dizer aqui que eles têm muito mais insights neste estudo, nós retiramos aqui alguns, mas vocês podem analisar e vão perceber que realmente este tipo de integrações e o facto de estarmos a puxar vários dados para um armazenamento comum, transformar os dados, acaba por trazer benefícios, porque temos uma visão 360 e uma single source of truth de todos os nossos dados. E que são dados próprios que podemos trabalhar e depois impactar os nossos clientes de forma muito mais personalizada. Algumas das tecnologias para fazer isto, no caso para a gestão de First Party Data, são os CDPs, os Customer Data Platforms, que dão então a tal visão 360 do cliente, que é o perfil. São plataformas, que posso nomear aqui algumas, Segment, Ethereum, Kvel, que permitem unificar os dados de múltiplas fontes, ou seja, aqui eles criam um perfil único do cliente. A principal vantagem é a capacidade de ativação em tempo real em diversos canais. A desvantagem que estas têm normalmente, okay, não todas, obviamente, normalmente é o custo, normalmente têm custos um pouquinho ligeiramente elevados, e também a propriedade dos dados. Habitualmente, o que acontece é que acabamos por investir tempo e valor nestas plataformas. Se algum dia quisermos sair, normalmente não conseguimos extrair estes dados. Não quer dizer que isso aconteça em toda, mas em alguns testes que fizemos com algumas plataformas era isso que acontecia. Por isso, outra solução que talvez seja mais plausível é aqui os Data Warehouses, que são soluções como o Google BigQuery, Amazon Redshift, o Databricks, que oferecem a capacidade de armazenar e analisar volumes de dados massivos. São particularmente úteis para análises históricas e modelação preditiva e podem também permitir a criação de um CDP personalizado. Ou seja, se nós tivermos os nossos próprios recursos a recolher estes dados para este armazenamento, depois podemos nós criar os perfis de clientes, podemos nós, por exemplo, temos lá os dados de CRM, os dados de plataformas de ads, Google Analytics, transformamos os dados e depois criamos clusters de clientes com base em comportamento e podemos voltar a ativar esses dados com os clientes de determinado perfil nas plataformas como email marketing, como Meta Ads, Google Ads, etc. Okay? Depois temos também o server-side tagging, como já falei anteriormente. No fundo, ao mover o tracking para servidor, aumentamos a precisão dos dados, reduzimos, como também referi, a questão dos adblockers. Esta implementação pode ser algo complexo inicialmente, mas os benefícios a longo prazo compensam muito o investimento inicial. E temos também o CRM, não é? Como temos vários casos, aqui o CRM já é mais utilizado habitualmente, que é HubSpot, Salesforce, Microsoft Dynamics, existem vários e várias soluções no mercado, que na verdade permitem centralizar todas as interações com o cliente, ou seja, no fundo, ele permite a integração com outras ferramentas do ecossistema de marketing e é crucial para maximizar
o valor dos dados escolhidos. Ou seja, se nós tivermos aqui um conjunto de várias destas plataformas que habitualmente até já temos, mas unificadas num sítio só, onde possamos trabalhar os dados, acabamos por ter e tirar muito mais partido dos dados e, obviamente, isso vai ter clientes mais satisfeitos e também com maior potencial de conversão. André, eu até aproveitava aqui desculpa, para te interromper outra vez, só para dar aqui alguns exemplos de coisas que podem ser feitas e tangibilizar aqui um bocadinho coisas que possam parecer mais teóricas. Nós temos há empresas que trabalham isto muito bem e que depois o que conseguem fazer é segmentações muito precisas, como o André estava a dizer há pouco, nós podemos pegar nos dados com base em comportamento e não só das pessoas e depois fazer ativações específicas seja em email marketing ou em plataformas de paid media, inclusivamente, por exemplo, empresas que tenham loja online, mas que também tenham lojas físicas, conseguem até trazer dados do comportamento das pessoas offline para alavancar as suas vendas nas lojas físicas. Por exemplo, se eu sei que uma pessoa já costuma comprar determinada categoria, posso ir depois para o online, pegar nesses dados do offline e ir para o online com lógicas de upsell ou cross-sell para tentar voltar a vender a essa pessoa. Ou até mesmo com base em previsão, se eu sei que as pessoas compram em média, as pessoas que compram determinada categoria, compram em média de 3 em 3 meses, por exemplo, ao fim de 2 meses eu posso começar a comunicar com essas pessoas, seja, depois depende um bocadinho daquilo que sabemos que é o comportamento daquela audiência, mas seja para as incentivar a voltarem a ir à loja física, mas impactando-as no online, seja para tentar que elas comprem no online e até acabem por comprar mais cedo ou que até acabem por comprar mais produtos. Portanto, há coisas muito interessantes aqui de hipersegmentação que podemos fazer e que às vezes até acabam por ter custos de ativação mais baixos, porque estamos a falar de audiências mais pequenas, não estamos a comunicar para tantas pessoas, porque estamos ali a segmentar um bocadinho mais, mas depois têm taxas de conversão muito elevadas porque estamos a comunicar para as pessoas certas, no momento certo e com a mensagem certa. Exatamente, perfeito, Sofia. Lá está, eu tenho uma visão sempre, claro, aqui mais técnica, e estamos a trazer aqui o ponto de vista teórico, mas técnico, de como podemos ajudar também nesta gestão de first party data, mas lá está, uma visão de negócio e estratégias sustentáveis de negócio são super importantes, tal como estas que a Sofia referiu, entre outras, por exemplo, o Omnicanal, eu acho que é super interessante e pode ter estratégias também com muito potencial, com base, por exemplo, em geolocalização, ou seja, nós sabemos que a pessoa compra determinada na loja, impactá-la quando ela estiver a passar perto de uma dessas lojas, por exemplo. Existem muita coisa que nós depois podemos fazer, obviamente, tem que ser estratégias com base também no negócio, mas acho que é muito interessante e esta questão do omnicanal pode trazer também muitos frutos futuros. E nós temos aqui, inclusive, algumas oportunidades, digamos assim, por setor, só algumas ideias assim mais base, ok? Por exemplo, aqui no e-commerce, aquela que é mais conhecida e talvez a mais percebida é a questão da personalização das campanhas e recomendações, ou seja, mas além da personalização das campanhas, é importante implementar sistemas, por exemplo, pricings dinâmicos, com comportamentos de navegação histórico. Isto, normalmente, alguns estudos demonstram que as margens aumentam inclusivamente, ou seja, sem ser tudo muito estático, ou seja, tentarmos aqui criar algum dinamismo, ou então sistemas de recomendação, etc. Ou seja, sempre com base nos nossos dados. Temos também aqui a questão da saúde e bem-estar, ou seja, uma comunicação mais relevante e baseada em históricos dos pacientes. A utilização destes dados permite, por exemplo, criar planos e cuidados personalizados e lembretes proativos, e normalmente as instituições que implementam estas estratégias registram aumentos significativos. No turismo e hotelaria, conhecer as preferências específicas dos hóspedes permite personalizar, por exemplo, desde a temperatura do quarto ao conteúdo do minibar, etc. Ou seja, também há um estudo da Skift que estima, e este é interessante, que até 2030 um mix de distribuição ideal poderá incluir até 42% de reservas digitais diretas, devido a comunicações bem segmentadas, ou seja, revertendo aqui um bocadinho a tendência de usarmos plataformas como o Booking, por exemplo, há aqui alguma oportunidade de fazermos segmentação direta e as pessoas reservarem diretamente nos websites das instâncias hoteleiras. E também B2B, não é? que eu creio que o caso mais clássico é esta questão do lead scoring, que
grande parte das empresas ainda não faz e que tem muita relevância e pode alavancar muito negócio, tem muito potencial de conversão e permite realmente que as equipas de vendas se concentrem nos prospects mais promissores. Tem vários use cases, nós temos inclusive alguns também aqui na Wise Pirates, onde verificamos ou seja, aumentos de conversão gigantes só pelo facto de estarmos a categorizar, com algum predictive analytics, obviamente, mas estamos a categorizar as leads. Então, e agora passando algo para um bocadinho mais tangível, sendo sempre algo overview, obviamente eu não posso aprofundar aqui muito, porque senão estaríamos sempre só no use case, mas depois, se quiserem perguntar algo mais específico no Q&A, eu posso tentar aprofundar. No caso aqui dos passos para implementação, eu diria que terá que ser feito nestes 5 passos, seja no primeiro mapear os pontos de contacto, seja realizar aqui uma auditoria completa de todos os touchpoints digitais e físicos, identificar gaps e oportunidades de recolha de dados que não estejam a ser aproveitadas. Caso a maior parte das vezes nós temos dados a ser recolhidos que nem sequer sabemos, ou seja, é importante mesmo mapear todos os pontos de contacto dos nossos clientes e perceber como é que nós podemos utilizar estes dados para realmente impactar e para ter melhores campanhas, no caso. E estratégias também aqui de recolha, não é? Ou seja, no segundo passo, no fundo, depois de mapearmos os pontos de contacto, é importante uma estratégia de value exchange, ou seja, o que é que nós oferecemos em troca pelos dados solicitados e ter aqui bastante transparência. Aliado a isto, temos também a questão da compliance, aqui o passo 3, ou seja, garantir conformidade. Como disse, é importante trabalhar para garantir que todas as práticas estão em conformidade com a RGPD, Digital Markets Act e outras regulamentações que possam vir a aparecer. E muito importante também é documentar tudo aquilo que fazemos e todas as estratégias que temos. Isto porque, como sabem, está em constante mutação, tal como eu falei no início desta sessão. É importante termos tudo bem documentado para perceber onde é que realmente depois podemos fazer as alterações. E nisto temos depois a questão da implementação, temos a implementação na vertente tecnológica, ou seja, aqui o ideal é começar aqui com algumas provas de conceito em áreas específicas, antes de começarmos a expandir, ou seja, ter uma abordagem gradual que permite identificar desafios e ajustar estratégias. Isto está muito aliado ao que estava a dizer anteriormente, com a questão da documentação e dos processos, ou seja, como estas implementações realmente são estratégias a longo prazo. Se nós tentarmos ter apenas uma estratégia vencedora ou um ultimate goal vencedor, o que vai acontecer é que provavelmente vão haver alterações nas regulamentações ou em plataformas de analytics, etc., que podem depois fazer com que nós não tenhamos sucesso. Seja importante termos algumas quick wins, seja irmos implementando, sempre em vista um bem global, mas a ideia é irmos implementando e fazermos algumas ativações para começarmos a ver alguns resultados, mesmo que não seja o output final. E depois testar e otimizar constantemente as campanhas de First Party Data, ou seja, estabelecer KPIs que sejam claros e monitorizar regularmente, testar diferentes abordagens de ativação, como falamos anteriormente, inclusive a Sofia partiu aqui um caso em que fazemos isso, que é os testes AB. É importante nós, depois de implementarmos, fazermos alguns testes AB para percebermos se a nossa estratégia de First Party Data efetivamente está a trazer resultados, porque pode haver necessidade de ajustar, ou seja, não quer dizer que ao implementarmos tenhamos logo sucesso imediato. E no fundo, queria terminar aqui também esta vertente um bocadinho mais teórica de overview com esta frase, que o futuro do marketing passa pela recolha, armazenamento e ativação de First Party Data. No fundo, o futuro do marketing não pertence às empresas com mais dados, mas às que melhor utilizam os dados que possuem. Ou seja, não é apenas uma resposta às mudanças regulatórias e tecnológicas, é uma oportunidade de construir relações mais autênticas e duradouras com os clientes. Ou seja, First Party Data, aquilo que percebemos e como fui mostrando com algumas estatísticas, alguns estudos, é que aumenta a eficiência, reduz os custos e melhora a relação com os clientes. Ou seja, à partida, à exceção, obviamente, do investimento inicial e da disponibilização dos recursos para implementar esta infraestrutura, traz aqui bastantes ganhos futuros e é muito importante porque, na nossa ótica, é uma inevitabilidade. Ou seja, cada vez mais, e apesar de sabemos que as third-party cookies, em princípio, vão terminar, mas a Google Chrome agora, ou seja, a Google alterou as indicações que tinha para a Google Chrome, mas a verdade é que, ao que parece, no futuro vão terminar e só empresas que tenham uma estratégia de dados próprios é que conseguem recuperar neste novo paradigma de marketing digital.
Obrigada por terem estado aqui connosco. Este webinar foi gravado, vai ser disponibilizado também para que possam consultar. E também, caso tenham alguma questão adicional, ou queiram até inclusive agendar alguma destas reuniões que o André mencionou para esclarecimentos, seja dos cases ou daquilo que pode ser feito e do que não pode ser feito, é só contactarem-nos também nesse sentido.